Todo mundo? Legal. Nós teremos um momento muito importante aqui, que é... Pode colocar, David, por favor. O slide que vai estar ali é exatamente o que vocês têm na mão, só que em formato 16:9, tá bom? Então você pode acompanhar ou pela tela, ou pelo seu celular, ou pelo seu tablet, ou pela tela, tá bom? Vou explicar o que se trata esse documento, né? Está escrito ali Manual de Trabalho. Bom, esse manual surgiu com a intenção de nós termos um pouco mais de coesão e unidade no trabalho das novas gerações. Ele surge também dentro do planejamento estratégico da PIB, que a PIB está num momento de busca por trabalhar junto para que a gente atinja um objetivo juntos, certo? Então, ter mais unidade, ter mais coesão, mais coerência, ter mais senso de igreja, de corpo. E esse manual faz parte disso. Por isso que ele é um manual daqueles que vão servir, para aqueles que estão servindo. Algumas coisas que estão ali, vocês vão perceber que já são dessa forma. Ou seja, não é uma proposta de mudança ou de algo novo. Algumas coisas você vai perceber que vai trazer uma mudança. Você não precisa ficar assustado com algumas mudanças, porque também não vai ser de hoje para amanhã que as coisas vão ser, né, trocadas, ou enfim. Também você vai perceber que não tem nenhuma troca absurda, nenhuma mudança que você vai dizer assim, poxa, né, por que estão trocando, por que estão mudando, tá bom? E eu vou pedir para você, a gente já vai se estender bastante, para você tiver dúvidas que sejam rápidas, você deixar para o final, lá para o final do nosso encontro hoje, você pode vir falar comigo. Se for relacionado a um ministério específico, você pode conversar com os líderes dos ministérios, que se você não conhece, você começou a conhecer hoje, né? A Fabi e o Ale já se apresentaram, daqui a pouco os outros também vão se apresentar. E se for algo mais complexo, do manual, né, que você vai ver aqui, escreve e me manda no meu WhatsApp. Se você não tiver, você pega aqui comigo, tá bom? Senão, a gente ficaria aqui muito tempo, e a ideia também não é ser uma simples apresentação passiva, mas que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, você faça para a liderança da igreja, para a liderança das novas gerações, enfim, para os líderes dos ministérios. Tá bom? Então vamos lá. Aqui estamos aproveitando para apresentar uma identidade visual das novas gerações. Então aquela é a nova, ou a primeira, na verdade, logo das novas gerações da PIB Floripa. Então, a gente tem agora essa sigla, né? Ou essa sigla não, esse logotipo. O logotipo é das antigas, né? Essa logo. Essa identidade visual. E também vocês vão ver que vai ter, já está aparecendo em alguns momentos, a sigla NG também, que faz referência a essa logo. Vamos seguir então. Espera aí que eu vou passar o slide. Melhor eu seguir por aí. Então vamos lá. O que vai ser esse manual? Vai funcionar. Esse documento que você está recebendo aí, você salva ele, guarda no seu celular, envia para o teu e-mail. Ele vai ser um manual, um auxílio para o trabalho, para o serviço com as novas gerações. MI até o Target Plus, aqui da nossa igreja. E é destinado a todos os membros desta igreja que sirvam nos ministérios com crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. E também ele vai ser enviado, óbvio, para a igreja, para os pais, para que eles também conheçam, porque muita coisa aqui é importante para que todos da igreja saibam, tá bom? Então, ele é um manual. Aqui, só para reforçar, esse manual ele vai ter, em primeiro lugar, a missão, a visão e os valores da nossa igreja. Porque acima de um ministério específico, de uma faixa etária que eu estou servindo o corpo de Cristo, eu estou servindo a igreja. Então, eu só vou enfatizar a missão, porque você vai perceber que ela vai aparecer mais tarde no documento, várias vezes. A missão da PIB Floripa é simples, porque é a missão que o Novo Testamento traz para a gente: anunciar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus Cristo, baseado em Mateus 28, 19 a 20. É simples, a missão da Igreja de Cristo é essa: anunciar as boas novas por meio da pregação, que Deus escolheu a loucura da pregação para isso,
e fazer discípulos, ou seja, ensinar novos discípulos, novas pessoas que estão vindo para a fé cristã por meio do ensino e ensinar esse evangelho, né, a doutrina e assim por diante. E isso inclui as novas gerações, certo? Então a gente tem, em primeiro lugar, aquilo que é da igreja, certo? Aquilo que é a missão, a visão e os valores da igreja. Como valores a gente tem ali, só para a gente ver rapidinho: o amor a Deus e ao próximo, o ensino da Bíblia, a adoração, a evangelização, o discipulado, comunhão, a família, a pluralidade de liderança, que é o modo de governo da igreja, né? Tem o conselho, a diretoria, os pastores, os líderes de ministério, e o culto contemporâneo e o compromisso social, certo? Vamos lá, aqui a gente tem os ministérios que fazem parte das novas gerações, com suas respectivas logos. Estava conversando com o Elton, né? Eu, a Cacá e o Elton, e a gente optou por enfatizar, ao invés daquele nome Pequenos Discípulos, que é um ótimo nome, mas que nunca pegou, né? Então, quando alguém fala do Ministério de Pré-Adolescentes, chama de MPA. Quando fala dos adolescentes, os jovens adultos e as crianças, MI. Então, não deu certo. Pensando na questão de marketing, digamos assim, né? Então, a gente optou por manter o clássico, o Ministério Infantil, que é o famoso MI, tá certo? Então, esses são os nossos ministérios e as logos, as identidades. Aqui a gente tem um número aproximado, tá bom? Talvez você diga assim, a gente tem encontro com, no Target, 70 jovens, mas a gente tem uma frequência padrão, né? Então, aproximado aqui, talvez para baixo ou para cima, a gente tem essa média aí, de uma média de 115 crianças, 50 pré-adolescentes, 60 pré-adolescentes, 40 adolescentes, 50 jovens e 30 jovens adultos. Como eu disse, vários encontros, a gente tem mais. É igual uma igreja. A gente tem os membros, aí a gente tem os frequentadores. Dentro do grupo de membros, a gente tem aqueles que são, de fato, compromissados. Isso cada ministério é um microcosmo da igreja, né? Uma amostra do que acontece na igreja, tá bom? Então, é uma média para a gente ter noção que é muita gente, tá? Hoje a gente, graças a Deus, estou louvando a Deus pelo tanto de gente que a gente tem aqui, tem mais de 80 pessoas, mas só de servos do MI nós somos 60. Então, nós somos, para que servem, são mais de 100 em todos os ministérios das novas gerações. Então, é muita gente envolvida, é algo muito grande e que nós precisamos sempre estar orando por isso. Eu optei pelo versículo de 1 Pedro 3,15 como base desse manual, porque eu acho que ele vale para nós, porque é muito importante que nós estejamos preparados para responder àqueles que respondem à razão da nossa esperança, e é importante que nós preparemos as novas gerações para que façam isso. E o mais importante desse versículo é o início. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, nós, como responsáveis, como líderes, colíderes, como professores, a Bíblia diz, inclusive em 1 Pedro, no capítulo 5, que os líderes eles são modelo, eles são exemplo. Eles não devem agir por ganância, nem como dominadores dos seus rebanhos, mas como modelos. É como o líder e o professor, o discipulador, ele é aquele que puxa o carro, entendeu? Ele vai na frente, ele não é melhor do que ninguém, ele, né, não é um super-homem, mas ele é aquele que recebeu a responsabilidade de Deus para ser um modelo para aqueles que estão sendo liderados por ele. Então, antes de querer santificar a Cristo no coração dos outros e preparar os outros, nós devemos estarmos preparados e santificarmos a Cristo no coração. E o restante desse texto também é maravilhoso, porque diz que nós devemos fazer isso, responder a quem pedir a razão da nossa fé, com mansidão, com amor, de modo que ninguém tenha nada para falar mal de nós. E aí Pedro fala algo como se ele dissesse assim: se alguém um dia te acusar de algo, que seja uma mentira, que ele esteja te difamando com mentiras, porque você está agindo da maneira que deve agir com o amor de Cristo.
Tá bom? Quais são os valores desse manual ou desse projeto para as novas gerações daqui em diante? A Bíblia, como única regra de fé e prática, a famosa frase muito usada pelos batistas. A adequação ou a contextualização da mensagem do Evangelho, ou seja, o conteúdo não muda, mas a forma pode mudar. Na transmissão da mensagem às faixas etárias específicas, então não é igual o modo como a gente ensina as crianças e conversa com os adultos. Mas o conteúdo do Evangelho é sempre o mesmo, é a Bíblia. E o discipulado como forma de viver e transmitir o Evangelho. E o discipulado é essa ideia de ensino e modelo que nós somos para os nossos discípulos ou discipulados. E nós também temos aqueles que nos discipulam. Seguindo. Então, qual que é o nosso objetivo geral proposto pela liderança da igreja para as novas gerações, para os ministérios das novas gerações? É o seguinte: formar crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens que sejam discípulos de Jesus Cristo através de um discipulado intencional, estimulando-os a fazerem novos discípulos. Certo? Simples também. Ele só é um pouquinho grande porque tem a menção a crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. E nós queremos que eles sejam discípulos de Jesus Cristo. E para isso a gente vai ser intencional no ensino e no cuidado e no modelo que nós somos para eles. Certo? Só para deixar claro, alguns irmãos que estão aqui já conhecem isso aqui porque me ajudaram a elaborar, tá bom? Eles vão ser mencionados ao final. Por discípulo, entende-se como um cristão que tenha um coração adorador, a paixão pela evangelização, o anseio em servir o reino de Deus, a participação na comunhão da igreja, um bom testemunho, que é a santidade, e a habilidade para defender a sua fé. É um discípulo, é um seguidor de Jesus, que imita Jesus, mas não imita só a moralidade, mas sim tem um coração humilde, ou seja, não é só uma imitação externa, né? Mas tem um coração que busca ser como o coração de Jesus. Amém? Se eu estiver indo rápido demais, alguém me avisa, tá bom? Alguns objetivos específicos. Vocês vão ver que nós teremos 4 eixos temáticos que com o tempo a gente vai adequando o nosso conteúdo, tá bom? Como eu disse, nada vai ser mudado goela abaixo e do nada também, até porque não é possível fazer isso. Eu, pelo menos não consigo ver dessa forma. Objetivos específicos, então: levar as novas gerações a compreenderem sua identidade, entendendo quem Deus é e quem nós somos a partir do conhecimento de Deus, auxiliar as novas gerações a entenderem o propósito para o qual foram criados, a saber, viver para a glória de Deus. O terceiro, incentivar as novas gerações a viverem intencionalmente a vida da igreja, descobrindo o significado e a importância de pertencer ao corpo de Cristo e preparar as novas gerações para o testemunho cristão na sociedade por meio de bases cristãs para a defesa da fé. Então, resumindo, a gente tem esses 4 eixos temáticos. Dentro deles, a gente tem temas clássicos da nossa fé. Por exemplo, a identidade, você tem ali a doutrina conhecida na teologia como Imago Dei, que é o ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus. Nós ensinamos isso em todos os ministérios. No MI, no MPA, no GABS, no Target. No primeiro tem quem Deus é, por exemplo. Não está escrito ali, mas acho que está no próximo. Espera aí. Ali. Quem Deus é, por exemplo. Isso é uma doutrina, são doutrinas clássicas, os atributos de Deus. Então, só para voltar, a gente tem esses 4 eixos para ajudar a gente a organizar melhor aquilo que a gente vai ensinar para eles. Por que isso? Porque a gente, né, todos nós temos feito um trabalho maravilhoso, mas às vezes acontece vamos decidir aqui qual que vai ser o tema esse ano. Certo? Acontece isso, o líder de ministério sabe. Ou vamos decidir qual que vai ser o tema do próximo semestre. A ideia é que a gente tenha um pouco mais de organização, espelhando aqui no pastor Guilherme, que já tem a série de mensagem até 2045, se Jesus não voltar. Brincadeira. E para que a gente tenha um pouco mais de direção, certo? Que a gente não fique perdido. Vamos decidir aqui no final do ano, no comecinho do ano, quais que vão ser as séries que a gente vai fazer no EMI, quais que vão ser as séries que a gente vai ter no GABS, no MPA e assim por diante, certo? Não é um currículo no sentido escolar, certo?
que está tudo fechadinho, mas é um guia, uma orientação. Isso, posteriormente, a gente vai elaborar de forma direta, né, esse cronograma não seria um calendário, até como um anexo a esse manual, tá bom? Então a ideia é que a gente tenha, por exemplo, esse encontro do NGDI, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano. Quem sabe 2 vezes por ano, tá bom? Vou tentar fazer ele menor na próxima. Mas aqui é o primeiro. Vamos lá. Então, só para a gente entender aqui. Ficou ruim ali, né, a parte branca. Mas os objetivos ali a gente já leu há 2 slides atrás. São exemplos de temas que estão dentro de cada um desses eixos temáticos, tá bom? Muitos deles a gente já faz tranquilamente, a gente já elabora, a gente já tem coisa pronta. O MI tem coisa pronta há um bom tempo, coisa de qualidade, que a gente usa, que é modelo até para outras igrejas que poderiam usar. Agora, no MPA, que é um ministério mais recente, o Pedro, o pastor Júlio, fez um trabalho muito legal também de coisas que vão ser usadas no futuro, né? Não é algo que é só para agora e nunca mais vai ser usado. Tá? Mesma coisa nos outros ministérios, no Gabs, no Target. Eu mesmo, desde que eu cheguei aqui no Gabs, tenho escrito material, a gente usa já. Então, tem muita coisa que a gente já faz, que a gente já ensina eles. Outros, talvez, assuntos são um pouco mais difíceis. Sei lá, vamos tratar a discussão de gênero com um pouquinho mais de vocabulário do mundo hoje para que as pessoas estejam preparadas. É óbvio que talvez a gente precise de um evento especial para isso, como a gente teve com o David Hiker há 2 anos atrás, né? Foi em 2023. Nem tudo vai ser dado dentro do esquema normal do calendário do ministério, mas sim com eventos especiais, com palestras para pais, com pregações, com pregadores convidados, com psicólogos da igreja, certo? Então, a gente tem ali esses exemplos dos temas que envolvem a vida da igreja, a sociedade, a vida cristã, doutrinas básicas do cristianismo. E é isso, certo? Você tem todos esses slides estão no manual, exatamente na mesma ordem, tá bom? Seguindo, e qual que é a ideia, então, de fazer isso? Desse currículo? É nós constantemente repetirmos esses 4 temas. Ou seja, a criança que entrar desde o começo do MI e ficar na igreja até o final, né, ali, até o Target Plus, que o Target Plus não tem exatamente um final, né? Mas a ideia é que ele tenha passado por esses 4 eixos diversas vezes, ou algumas vezes. Estou ainda pensando, e quem tiver experiência em pedagogia e ensino, pode me ajudar, em ciclos de 2 anos, ou talvez 3. Ou seja, mesmo no MI, que talvez seja o que a pessoa passa mais tempo, né? Chega ali com 5 anos e sai com... É que tem que contar o maternal, mas vamos contar ali 5 a 10 agora, né? Sai com 11. Então, são 5 anos. Na verdade, é o target, né? Que eu fico mais tempo. Mas, enfim. Ela vai, na verdade, repetir esse ciclo algumas vezes. E não tem problema nenhum. Né? Um amigo meu uma vez falou para mim que o pregador, ele não tem nada novo para pregar. Tudo que ele prega já existe. É óbvio que a gente pode mudar a forma, mas o tema ele vai reaparecer pelo menos 2 vezes, né? Uma e a segunda vez dentro desse processo do MI, por exemplo. Talvez no MPA, que hoje são só 2 anos, seja só um ciclo, mas ele vai passar por esse ciclo completo, entendeu? Então, identidade, propósito, igreja e sociedade, começa de novo até que ele venha. Tá bom? Então, essa é a ideia, né? Isso que eu acabei de explicar está escrito aí. É óbvio que a gente não vai chegar para as crianças de 6 anos e começar uma discussão de racismo da mesma forma que a gente faria com os jovens adultos, por exemplo, né? Ou outros temas, sexualidade, enfim, tudo isso. É aquele valor da adequação à idade. Alguns temas até talvez fiquem de fora em algumas idades. Eles vão sendo incluídos posteriormente, tá bom? Continuando. Aqui basicamente está escrito que esse projeto está de acordo com a visão e a missão da igreja, e que a relevância dele está ali no da direita, vou ler: o intuito dos ministérios das novas gerações da PIB Floripa é buscar responder questões cruciais que essas faixas etárias estão vivendo,
tais como a questão da identidade, a necessidade de uma comunidade da qual participar e a busca por uma causa pela qual lutar. Vocês vão lembrar da fala do David Heiker também, que é basicamente o que as novas gerações têm buscado, né? Uma identidade, uma comunidade e uma causa pela qual lutar, e isso o Evangelho supre de forma realmente satisfatória. Amém? A base bíblica para a gente investir em novas gerações, se é que precisa repetir, mas é sempre bom. Uma delas é 2 Timóteo 3, 14 e 15, que fala da infância do querido Timóteo, do amado Timóteo. E Paulo diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança, ou desde a tenra idade, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quem teve o privilégio de nascer num lar cristão, pode dizer assim, pode ser lembrado, você tem aprendido desde que você é uma criança, o que é o correto, quem é esse Deus, quem é o seu Salvador. Então, o nosso trabalho como servos das novas gerações é manter essa chama acesa, é manter esse ensino cada vez mais profundo, né, com o passar dos anos, para que quando a fase adulta chegar, eles não se esqueçam da base bíblica da fé cristã. Amém? Que eu vou resumir também, você pode ler. O manual, ele não é um currículo escolar, por exemplo. Ele não é um substituto para o trabalho dos pais, o chamado que os pais, a família tem com seus filhos, mas ele é um auxílio para as famílias, né? É óbvio que a gente tem sim, e me vem à mente aqui, bastante pré-adolescente, bastante jovem, bastante adolescente, que não tem pais cristãos, e aí nesse caso a responsabilidade recai sobre nós, é muito difícil, mas sim, mas as famílias que a gente tem aqui, que são cristãs, a responsabilidade é deles, e nós estamos aqui para servi-los, certo? E trabalhar junto. Então, é sempre importante esse contato com os pais, e dos pais também buscarem o contato com os líderes e servos daquele ministério. Certo? Ele é um projeto que não é do pastor Lucas, ele não é um projeto nem mesmo dos ministérios, mas é um projeto da PIB para a PIB. Porque não é só o futuro da PIB, é o presente. Né? Muitos dos adolescentes, pré-adolescentes jovens já estão servindo, já estão fazendo stories, já estão tocando, já estão participando da vida da igreja. Então não é o futuro, né? A gente fala muito, quando vai falar das novas gerações, fala de futuro, mas a gente está falando do presente. E o que não é? Ele não é um projeto fechado, inflexível, ele não é um currículo puramente escolar, ele não é, eu já misturei os dois, né? Não é um projeto meu, não é uma ideia totalmente inovadora, não é algo, nossa, que maravilha. Não é só um modismo também, ou só uma cópia de outras igrejas, apesar de ter muita inspiração de outros projetos. E também não é um substituto para a responsabilidade dos pais, eu já me adiantei. Tá bom? Aqui a gente tem um organograma. Hoje, os líderes dos ministérios são esses. A Clá é líder do Ministério Infantil. Não, o nome dela não é Clá, é Clarissa. Nós temos a Bárbara e o Rony como líderes dos pré-adolescentes. O Gabriel Vargas, líder dos adolescentes. O André Messina, líder de jovens. A Fabi e o Ale como líderes de jovens adultos. E este que vos fala como pastor das novas gerações. Tá? Não tem ninguém aqui mais importante, por isso que não tem uma pirâmide ou um círculo em volta de ninguém, tá bom? Vamos lá. Aqui, como eu disse, a gente tem ali a sigla para novas gerações. Então, sempre que você ouvir NG, você sabe que está falando de novas gerações. Se estiver aqui dentro da PIB, ou dentro da rede social, do grupo do WhatsApp da PIB, NG é novas gerações. Tá bom? Quem já estudou filosofia sabe dos jogos de linguagem. O jogo de linguagem dentro da PIB, NG significa novas gerações. Tá bom? Olha, estudou, né? Wittgenstein. Procura lá no Google depois. Então, NG, novas gerações, e essas são as referências que a gente tem visuais das novas gerações. Aquele ali em cima, escrito novas gerações, e a sigla NG. Beleza? Vamos seguir. Então, eu vou começar a falar um pouquinho mais de cada ministério. Aqui a gente vai ter uma coisa que algumas coisas vão ser novas, outras coisas vão ser repetição do que a gente já tinha. Algumas coisas a gente já tinha estabelecido
e as pessoas não conheciam. Por exemplo, a visão do Ministério Infantil já existia, e vai ser repetida aqui, mas nem todo mundo conhece, certo, Cláudio? Então, para a gente conhecer, aí você pode falar assim, mas eu não sirvo no MI. É exatamente o que esse encontro quer fazer, que você conheça a necessidade e o trabalho dos outros ministérios, tá bom? Os desafios e as bênçãos e tudo mais. Ministério Infantil, quais são as áreas de serviço? Tudo isso aí, mais um pouco, porque eu acho que eu não coloquei tudo. Eu até coloquei uma nova ali que a gente não tem ainda, ninguém. Segurança. A gente precisa de homens que fiquem lá só para ficar de olho nas crianças, porque a gente tem que cuidar delas, a gente vive num mundo complicado, a igreja é um ambiente aberto, e tem que ser. Então, sempre pode entrar alguém, em nome de Jesus, que não entre, mas é uma área que a gente está preocupado, está querendo investir, contratar, né, um sistema de check-in e tudo mais, que muitas igrejas têm. E como a gente tem essa igreja com construção vertical, a gente tem essa questão também de você estar num andar, você não vê outro. Então, a gente às vezes nem se encontra, né? Um está na EBED, outro está na classe de batismo, outro está no culto aqui das 11, e aí vai embora, de repente não viu o outro irmão, e às vezes fala assim, nossa, o irmão nem está indo na igreja. E, na verdade, está todo mundo lá em alguma coisa. Então, é muito importante também essa área nova que a gente quer fazer da segurança. A gente tem, você pode falar assim, eu não me lido bem com criança diretamente, mas eu estudei teologia, básico. Eu posso ajudar no preparo de lições, revisando conceitos teológicos dentro do teatro. Você pode, talvez você seja alguém que faz roteiro de teatro. Né, Matheus? Aí você vai falar com a Clá porque você quer escrever roteiro de teatro. Como que você escreve o roteiro de teatro, Emi? Você pega a lição teórica que alguém já escreveu e você escreve um roteiro em cima. Você sabia disso? Tem teatro todo domingo. Às vezes é o pastor Lucas e a Clá com a mão no boneco? Mas tem. A mão no bonequinho aqui, ó. Mas tem. Às vezes é só uma pessoa, mas tem. Vamos lá, isso aqui vai ter em todos os ministérios também. O que o Ministério Infantil não é? E por que isso aqui é importante para os pais terem também? Não é recreação. Mesmo quando, nesse momento, a gente chamou o Matheus Ardo, que era missionário do PVSU, e ele está nos ajudando, cuidando das crianças. Ele não está fazendo simplesmente recreação. Jogou a bola lá igual o professor de educação física da escola pública. Eu sei porque eu estudei escola pública. Joga a bola, senta lá e deixa a galera jogar bola, né? Futebol, normalmente. Não é assim. A gente não faz recreação. E também não é só dinâmica, não é só brincadeira. Tem sempre o ensino da palavra. Então, não é simples recreação, não é creche gospel, né, para você largar, as pessoas largarem o filho lá. E o EMI não é o responsável pela educação cristã dos filhos das famílias, certo? Mas o que é? Ele é um auxílio para a educação cristã das crianças, ele é um culto de adoração e é ensino bíblico, certo? Seguindo, qual que é a faixa etária? Quem aqui não sabia qual era a faixa etária do EMI, certinho assim, separado? Pode levanta a mão assim. Aí, ó, tá vendo? Então já serviu para alguma coisa a reunião hoje. Nos maternais a gente tem de 1 a 4 anos, que fica no segundo andar. Nós temos, no primeiro culto que tem mais criança, tem 2 maternais, 1 e 2. Podia até ter colocado a divisão, né? Maternal 1 é 1 e 2, né? E maternal 2, 3 e 4. E a partir dos 5 anos, no terceiro andar, nós temos um louvor, teatro, e depois nós dividimos em pequenos grupos, certo? Separados por faixa etária. 5 e 6, 7, 8, 9 e 10. 9 e 10 meninos e meninas. 9 e 10 é separado os meninos e as meninas. Aí agora que vem, todos os ministérios, agora, eles possuem a mesma missão, que é a mesma missão da PIB. A única palavra que vai ser adicionada é a faixa etária. Então, você vai perceber que o MI, o MPA, o GABS, o Target, o Target Plus, têm a mesma missão. Anunciar o Evangelho, fazendo discípulos de Jesus Cristo. A do ME é anunciar o Evangelho às crianças, fazendo pequenos discípulos de Jesus Cristo. Mantendo a essência do nome que a gente tinha, né? A gente tem, vamos deixar ele aí, né? Por aí, o pequenos discípulos. Então, a nossa ideia é anunciar o Evangelho para essas crianças, fazer pequenos discípulos de Jesus Cristo. O que é personalizado de cada ministério? A visão, que, entre outras coisas, é como a gente vai chegar nesse objetivo.
certo? E no caso do MI, é uma visão que já existia, tá? Eu não mudei nada. Que diz assim, que a visão do MI é ser um ministério que auxilia a criança a desenvolver um relacionamento com Deus, com a família e com seus amigos, para, dessa forma, alcançar outros para Jesus Cristo. Amém. Certo? Então, nós vamos ver um padrão em todos os ministérios. Aí que vem, talvez, algumas mudanças, poucas, tá? Não muitas, ou, na verdade, um reforço daquilo que a gente também já tenta fazer, certo? Que vai ser sempre um problema, mas a gente está tentando, com o passar do tempo, amenizar cada vez mais esse problema ou essa dificuldade. Então, quando que uma criança sai do MI e vai para o MPA? De preferência, quando ela completa 11 anos. Vai ter um item ali lá na frente, casos especiais. A criança tem 10 anos, ela não aguenta mais a infantilidade daquelas outras crianças, ela não quer mais ver seus amigos de 10 anos, porque eles são muito chatos, e ela está querendo subir para o MPA. A família vai conversar com os líderes, com o líder, no caso com a Clá, conversar com o pastor Lucas, e a gente vai entender os casos especiais. Mas a regra geral, ou a diretriz geral, que não é inflexível, mas ela tem uma direção, é que a criança que completar 11 anos entre janeiro e junho, faça a transição em agosto. Em que ocasião? Ela vai ser marcada, essa transição, no dia dos cultos play. Então, a ideia é que a gente tenha cultos play agora 4 vezes no ano. Início do ano, final do primeiro semestre, início do segundo semestre e final do segundo semestre. No de agosto e de fevereiro, ou seja, no que começa o segundo semestre, no que começa o primeiro semestre, a gente vai fazer um ritual aqui, brincadeira, uma cerimônia, algo para marcar essa transição. Aí nós e os líderes de ministérios podemos pensar num presente, num livro, num objeto, até criar um troféu, sei lá, uma medalha, um bottom, que marque essa transição, para que ele vá tendo esses marcos de maturidade, de crescimento, de amadurecimento, certo? Vamos lá, então nós chegamos no MPA, o nosso caçula, Ministério Caçula, o xodózinho. Cadê? MPA, Ministério de Pré-Adolescentes. Nós temos as áreas de serviço, entre outras, né? Como todos os ministérios aqui, sempre tem mais para fazer do que está aqui. Palavra, louvor, organização do lanche, eventos, escola de paz, apoio geral, som, mídias, pequenos grupos e assim por diante. O que o MPA não é? Não é entretenimento. Se você já foi lá no começo do MPA e estava tendo dinâmica, aquilo não é o MPA. O MPA não fica lá 1h30 fazendo dinâmica. Aposto que tem alguém que já pensou isso. Não é só brincadeiras. E não é também o responsável pela educação cristã dos pré-adolescentes. O que é o MPA, então? Ele é um culto de adoração, ele é ensino bíblico, ele é um apoio para as famílias dos pré-adolescentes, também é um apoio na transição para a fase da adolescência e também é discipulado em pequenos grupos. Obrigado, David. Valeu. Então, o MPA não é aquilo que a gente acabou de ver, e é isso daí. É um lugar de ensino, discipulado, adoração e tudo mais. Certo? Qual que é a faixa etária estipulada para o MPA? 11 e 12 anos. Quem é mais das antigas, talvez a gente tenha aqui jovens que foram adolescentes na PIB. Quem está aí? A Brenda, o Rafael faz tempo, hein? O Gabriel Vargas, a Bia e a Júlia. Antes vocês subiam para o Gabs com 12 anos, certo? No geral, as igrejas têm um ministério de pré-adolescentes, a gente não tinha aqui. Até algumas igrejas entra mais cedo, né? 10 anos, se eu não me engano, o Bacaxiri entra com 9 anos. Nós aqui, por enquanto, não significa que nós nunca mudaremos, a faixa etária do ministério de pré-adolescentes é 11 e 12 anos. São 2 anos de transição também de fase para a adolescência, certo? Lembrando que as faixas etárias elas são uma diretriz, uma orientação. E
A gente vai falar sobre casos especiais já já, certo? Qual que é a missão do MPA? De novo, a mesma da igreja. Anunciar o evangelho, só que aos pré-adolescentes, óbvio, às famílias dos pré-adolescentes também, fazendo discípulos de Jesus Cristo. O que o MPA não tinha, porque é novo, estabelecido, uma visão. E essa visão, na verdade, já existia também, que ela foi retirada do material que foi criado pelo pastor Júlio, que no MPA a gente chama de DNA. Que é, qual que é a visão do MPA? Ser um ministério que auxilia os pré-adolescentes a passarem para um próximo nível de compromisso espiritual com Jesus. Certo? Essa é a visão do MPA para chegar na missão de anunciar o evangelho para adolescentes, fazendo discípulos de Jesus Cristo. Beleza? Qual que é a transição? O mesmo esquema sempre, tá, gente? Completa a idade no primeiro semestre, faz a transição no começo do segundo semestre. Completa a idade do próximo ministério. No segundo semestre, sobe no começo do outro semestre. Ah, mas pastor, meu filho já está mais maduro, será que ainda para subir antes? Vamos conversar. Ah, mas ele ainda é muito infantil, vamos dar uma segurada, pode ser? Vamos conversar também para entender se há realmente essa necessidade, tá certo? Talvez hoje a gente ainda tenha, tanto no EMI, para o MPA, do MPA para o GABS, ainda uma flexibilidade além do que seria o ideal. Mas a ideia é que a gente vá adequando com o tempo para que essa diretriz seja seguida, óbvio, com os casos especiais sendo considerados, não de uma forma insensível ou sem considerar nenhum tipo de variável, tá bom? GABS, Ministério de Adolescentes. Quem não sabia o que significa GABS? Alguém aqui não sabia o que significava GABS? Levanta a mão. Tipo, está descobrindo hoje? Grupo de adolescentes buscando a santidade. Legal. Todo mundo que chega aqui, eu quando cheguei aqui falei, o que GABS é? O Gabriel, algum Gabriel é dono, nem conhecia o Gabriel na época. Algum Gabriel é dono do Ministério de Adolescentes? Como é que é isso? GABS, então, é uma sigla para grupo de adolescentes buscando a santidade. Certo? Também praticamente as mesmas áreas de atuação, de serviço, para quem quer servir, do que os outros ministérios, do que o MPA. Palavra, louvor, grupo discipulado, eventos, escola de paz, apoio geral, som, mídias, recepção, e por aí vai, certo? O que o GABS não é? Entretenimento também, não é só entretenimento gospel. Tem também, né? A gente assiste alguma coisa, faz festa, legal. Não é o Vale Night para o casal. E tem gente que, às vezes, né, larga o filho aqui, às vezes dá 11 horas da noite, a gente não sabe onde o pai está. Não é isso, né? Não é um Vale Night, não é o dia também ajuda, né? Mas não é para isso. E não é o responsável pela educação cristã dos adolescentes. O GABS não vai salvar o seu filho, ou o filho das famílias, mas ele vai ser um instrumento de Deus para isso. Então, é um culto de adoração, tem palavra, é um apoio às famílias dos adolescentes e tem discipulado em pequenos grupos. Certo? Vamos lá. Faixa etária, 13 a 17 anos. Como eu disse, mudou, né, recentemente, desde que surgiu o MPA. Antes era 12 a 17, agora 13 a 17. Sempre tem uns que ficam ali um pouquinho até 18, chegando a 19 já começa a dar, né, aquela empurrada assim, vamos sair. Certo? Vamos lá. Missão do GABS. Mesma missão da igreja, anunciar o evangelho aos adolescentes, fazendo discípulos de Jesus Cristo. Visão, ser um ministério que prepara adolescentes em todas as gerações para viverem a fé, servirem ao próximo, proclamarem o evangelho e seguirem a Cristo em santidade, apesar das mudanças culturais. Ou seja, ser fiel a Cristo, não importa qual seja a época, né, qual seja a moda da época. Certo? Transição, com 18 anos, mesmo esquema. Primeiro semestre, faz aniversário, sobe no segundo semestre. Faz aniversário no segundo semestre, sobe no começo do próximo ano, certo? Target, jovens. Target, para quem não sabe, significa alvo em português. Área de serviço, mesma coisa também, em geral, são muito parecidas nos todos os ministérios, certo? Nós temos grupo de discipulado, nós temos grupo de discussão, isso é recente, né? A gente tem grupo de discipulado na semana, de 15 em 15 dias, e de 15 em 15 dias, grupo de discussão nos sábados também. Certo? Não é entretenimento gospel, não é clube social. O Target não é uma igreja, apesar de que a gente sempre tem uns jovenzinhos que só vem no Target e não quer o compromisso com a igreja.
né? A gente tem isso no Target Plus também, infelizmente. Mas a gente está sempre lá tentando ensinar que não é uma igreja, é parte da igreja e precisa ter o compromisso com a igreja como um todo. O que é o Target? Um culto de adoração, palavra, discipulado e uma parte da igreja, como eu acabei de falar. 18 a mais ou menos 28 anos. Tem gente que cansa dos jovens e já vai para o Target Plus logo. Tem gente que quer ficar lá infinitamente. Certo? Qual que é a missão do Target? Anunciar o evangelho aos jovens, fazendo discípulo de Jesus Cristo. Estou correndo aqui para a gente logo. E ser um ministério que desperta nos jovens uma visão cristã de mundo através de um discipulado intencional. Beleza? A transição aqui, diferente, né? A gente está tratando de adultos. Jovens são adultos. Jovens de 25 anos, de 28, às vezes, né? De 30 são adultos. Então, os líderes, o pastor vai conversar com esses jovens, né? A ideia é que a gente faça isso de forma mais intencional daqui para frente, entendendo cada situação, entendendo os jovens que, de repente, né, casaram, podem servir ao invés de ficarem lá só né, sendo servido. Então, é uma situação um pouco diferente, né? A gente está falando de adultos. Mas aqui para você entender por que o Target Plus existe. A gente tem, pelo menos teve muito nessa geração que é a minha geração, inclusive, ou até a anterior, muitos jovens que não casaram. Estão com 30, 40 e não casaram. Ou pessoas que tiveram problema no casamento, divorciadas. E as pessoas são acolhidas nesse lugar, que é diferente dos jovens. Porque nos jovens tem um cara que acabou de fazer 18 anos. Então é uma cabeça diferente. Está entrando na universidade, o outro já está no mercado de trabalho, já está com a vida feita, mora sozinho. Então são situações diferentes que requerem também assuntos diferentes, etc. E aí entra o nosso Target Plus. Essa foto é bem recente, inclusive. Mesma coisa, tá? Sempre precisa, né? Todos os ministérios aqui precisam, tá? Você que veio aqui e não sabe qual ministério você vai, ora para Deus te revelar, porque todos precisam. Se for depender de cada líder aqui, todos eles vão querer você. e entrem logo nas novas gerações antes que o pastor Zenilton te coloque na diaconia. Tá bom? Porque o pastor Zenilton não pode ver um novo membro que ele... Diaconia. Olha só. Igual o Target, só que tem uma coisa. Não é um lugar para encontrar namorado e namorada. Mas é um lugar para encontrar relacionamentos sérios. Não é bobeirinha. É coisa séria. É para casar, entendeu? Né? É para casar. Né? Tem uns de 30 anos aí que, como o Júlio disse, não sempre são adultos. Já estão surgindo casamentos aí. Em setembro tem um. A Fernanda e o Felipe. Quem mais? O Valtinho e a Anne. Tem uns aí que eu não posso falar. Você que não sabe, o Target, que é de 18 a 28 anos, nós temos muitos casais jovens, assim, de 20 e pouquinhos anos, casados, tá? É uma coisa muito legal de perceber, né? Vocês, por exemplo, né? O Vargas, a Letícia. Eu também, sou bem novinho, sou casado. Faixa etária, jovens adultos, né? Tem adultos que se sentem jovens. É igual a música do Chaves lá, né? Se você é jovem ainda, jovem ainda. Então, tá bom? Qual é a missão do Target Plus? Anunciar o evangelho para os jovens adultos fazendo discípulos de Jesus Cristo. Casar. E qual que é a visão? Ser um ministério... Presta atenção, gente. Vocês estão ligados? Ser um ministério que auxilia jovens adultos a serem maduros na fé cristã, que servem a Deus na igreja e no mundo. Muito importante. Serviço. Certo? Vamos lá, só para a gente entender. Que a gente vai usar aqui no nosso dia a dia para falar de transição. Ministério de origem vai ser o ministério que a criança, o adolescente, o jovem, está deixando, certo? Então, ele está saindo do MI, Ministério de Origem, e vai para o Ministério de Chegada, que é o MPA. Está saindo do MPA, Ministério de Origem, e vai chegar no Ministério de Chegada, que é o GABS, certo? Só para a gente ter uma linguagem, né, voltando àquele negócio filosófico, um jogo de linguagem aqui, para a gente se entender quando a gente estiver falando, usar os códigos, né, digamos assim. Certo? Estou terminando, tá? Ações para facilitar a transição. Nós já estamos fazendo os encontros play, onde a gente mistura a galera. Pode ser que aquilo ali não resolva, certo? Porque a gente entra aqui, não fala com todo mundo, mas é uma das coisas que a gente vai fazer. Vamos começar a tentar fazer mais. Já teve assim uma vez ou outra, por exemplo, um Gabs com Target, fazer encontros mistos,
um encontro um dia, sendo próprio domingo, outro dia, MI e MPA, MPA e Gabs, Gabs e Target, Target Plus. Já tem, né, o targetão. Invasão, entre aspas. Um dia, o MPA faz isso no MI, ainda faz, né? O dia que uma galerinha do MPA desce para puxar as crianças que já completaram a idade e podem... Aí não faz só a bagunça, né? Ora com eles, apresenta eles para a galera lá na frente. A ideia é que o Gabs, por exemplo, possa fazer isso também no MPA, o Target possa fazer isso no Gabs, Target Plus no Target daí já perde a graça. Que mais? Que a gente tenha mais reunião com os pais, né, principalmente do Gabs para baixo, do Target não vai ter, tá? Apesar de alguns pais quererem que tivesse, mas não tem. Eu descobri que tem faculdade que faz reunião de pais. Rodízio de pregadores e bandas. Então, eu preciso, já falei isso com os líderes, mas não sei se eles lembram, preciso que vocês também me ajudem nisso, chamem uns aos outros, né? Então o André chama o Vargas, chama o Pedro, a Bárbara e o Rony chamam o... Assim, vocês entenderam, né? Rodízio de pregadores e bandas. Então a banda do Gabs tocar no MPA, tocar no MI, a banda do MPA, o dia que voltar, tocar no MI. Entenderam? Essa troca, principalmente do ministério de cima no ministério anterior, certo? Ou no ministério de chegada, no ministério de origem. Mas pode ser também o contrário. E o level up, que seria esse período em que a criança, o adolescente, o pré-adolescente vai completar a idade, ele tem encontros, um pequeno grupo separado, para que ele se prepare para chegar no próximo ministério. Esse pequeno grupo vai ter alguém do ministério de chegada, alguém do ministério de origem, o pastor de novas gerações e a família, certo? Depois isso vai ser melhor explicado para os líderes, para quem for participar, certo? Lembrando, você pode anotar sua pergunta, conversa com a gente na semana, só para a gente não se estender mais, tá bom? Casos especiais, já falei um monte de vez, está escrito aí o que eu já disse, que será considerado os casos especiais, certo? Vou ler aqui esses créditos, que é importante. Eu não fiz esse manual sozinho, esse manual começou lá em 2023, eu vou citar as pessoas que estavam comigo lá em 2023, que eram, primeiro, era a Clá, o pastor Guilherme ajudou também, o pastor Júlio, a missionária Maura, o Raoni, o Roger e a Rosali Solonca, certo? E agora, mais recentemente, os líderes dos ministérios, o Ale e a Fabi, o André, o Gabriel, o Rony e a Bárbara, certo? E a Cacá que já estava auxiliando. Tem gente que nem lembrava mais, né, Cacá? Você lembrava disso? Falei para o Roger, ele falou, não, do que você está falando? Tá, gente? Ninguém faz nada sozinho, eu também não fiz. Os irmãos do conselho também colaboraram com temas. Então, queria agradecer esses irmãos que ajudaram, que contribuíram. Que Deus abençoe. E esse é o material que eu tinha para apresentar. Lembrando, ele é um manual, ele é um auxílio, ele é um orientador para que a gente tenha um pouco mais de unidade, um pouco mais de direção, um pouco mais de coesão, para que a gente caminhe na mesma direção e também para que a gente não fique perdido muitas vezes, porque acontece, quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que decidir. E muitas vezes os líderes dos ministérios, não só das novas gerações, tiveram que tomar uma decisão do que fazer, porque não tinha ainda uma direção. Então a ideia é que esse manual auxilie. É óbvio que vai aparecer situações que não estão abarcadas lá e a gente vai melhorando esse manual. Então, por isso que ele tem aí uma versão, né? Nossa. Ali, junho de 2025, talvez começo do ano que vem a gente tenha uma nova versão e a gente vai atualizando, certo? Eu queria orar, mas a gente não vai terminar ainda, mas a gente está quase acabando, tá bom? Deus, eu queria te agradecer por esse momento, eu te peço que o Senhor nos ajude a trabalharmos sempre, Senhor, unidos, que o Senhor nos auxilie também a fazer a Tua vontade, Senhor. Isso que foi apresentado é a nossa vontade de fazer a Tua vontade, Senhor. Mas nós sabemos que quem bate o martelo, quem faz acontecer é o Senhor, por meio de nós, mas é o Senhor, Pai. Então nós colocamos todos os nossos planos, todos os nossos projetos nas Tuas mãos, para que o Senhor dirija a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.